texto para o segundo domingo no Advento, na série trienal C. Nós vamos olhar o Evangelho do dia de Lucas capítulo 3, versículos 1 a 14. Um texto que nos fala sobre o início da pregação. Nós estamos no início do Evangelho. Nos dois primeiros capítulos se falou sobre a origem de Jesus, o nascimento dele. E aqui, então, será anunciado o precursor do Messias, João Batista, e a sua obra. E o texto de hoje se presta muito bem dentro do espírito do Advento, como nós veremos. Então, lemos Lucas capítulo 3, versículo 1. En ete de Pentecaidecato tes hegemonias Tiberio Caesaros. No ano 15º do governo de Tiberias, César, era o imperador, hegemoneuantos Pontio Pilato tes Judaias, sendo governante, que nós temos uma forma do particípio, do verbo traduzido por governar, sendo governante Pôncio Pilatos, da Judéia, kai tetra archuntos tes Galilaias Herodo, e o tetrarca, que também é um título para alguém que governa uma determinada região, o tetrarca da Galileia Herodes, Filipo de tu adelfu autu tetra archuntos tes Ituraias, e Filipe, o irmão dele, irmão de Herodes, sendo o tetrarca da Itureia, kai Trachonítidos Horas, e da região de Traconides, kai Lisanio tes Abilenes tetra archuntos, e Lisânias, o tetrarca de Abileia. Aqui nós temos um detalhe bastante interessante neste evangelho, e isso torna Lucas um evangelho bastante particular em relação aos demais, o fato dele conectar os eventos que ele vai trazer do que nós podíamos chamar da história da salvação. Ele conecta esses eventos com a história secular, aquilo que está acontecendo lá na sociedade no momento. Ele aqui, nesse momento, ele colocou quem estava governando dentro do contexto do Império Romano, aquela região toda onde os eventos da vinda e da obra de Jesus iriam acontecer. Ele agora vai para um outro lado, mas também, novamente, conectando com a história. Versículo 2, Epi archiereus Ana kai Caiafa, e no sacerdócio de Anás e Caifás. Então aqui ele já nos coloca dentro do contexto judaico, portanto um contexto romano, contexto político, e agora o contexto judaico, contexto cultico judaico. Egenetor remateu epi Ioanen ton Zachario huion ente eremo. Veio a palavra de Deus sobre João, filho de Zacarias, no deserto. Essa forma, veio a palavra de Deus, e aqui é interessante que se usa o termo rema, que pode ser entendido como um sinônimo de logos. Veio a palavra de Deus sobre João é uma maneira que nos remete ao Antigo Testamento, a forma como os profetas recebiam as declarações que eles deveriam, então, da parte de Deus, levar ao povo. João Batista é um profeta, ele é o último profeta, ele é o profeta que vai poder, diferentemente dos demais, ver aquele que ele está anunciando. Então, a linguagem é uma linguagem de uma revelação profética. Deus, com a sua palavra, então, veio sobre João, o filho de Zacarias, estando ele no deserto. Versículo 3, Kai elteneis passan ten perichoron tu Jordano, kerison baptisma metanoias eis afesin hamartion. E ele foi para toda a região do Jordão, ou seja, toda a circunvizinhança do Rio Jordão,
kerisson, proclamando. Aqui nós temos uma forma do particípio presente, do verbo kerisso, que o particípio presente ele normalmente dá a ideia de uma ação concomitante, simultânea, àquela do verbo principal. Então, o verbo principal aqui, o verbo erchomai no auristo, elten, ele foi proclamando, ou seja, à medida que ele ia andando por toda a região, ele proclamava. Ele não quer dizer que ele foi para uma região específica e lá proclamou, mas João Batista, tendo recebido a palavra de Deus, por onde ele estava andando, ele anunciava esta palavra de Deus. Mas aqui diz especificamente que ele anunciava, e kerisso, né, é o verbo usado para o kerix, para o arauto, aquele que proclama algo muito significativo. E aqui ele está proclamando baptisma metanoias eis aphesin hamartion. Essa expressão com o genitivo, baptisma metanoias, traduzido normalmente por batismo de arrependimento, ela não é assim tão simples, porque esse tipo de genitivo ele pode evocar mais de uma ideia. Como nós temos aqui batismo de arrependimento, a pergunta que fica teremos aqui um genitivo de posse ou um genitivo subjetivo, um batismo de arrependimento no sentido de que o arrependimento tenha um batismo? Ou temos, por exemplo, um genitivo objetivo, que o batismo produz arrependimento? O batismo tem como objeto o arrependimento? Ele busca o arrependimento? De toda maneira, nós vemos aqui que o batismo de João está vinculado com a metanoia, ou seja, com esse arrependimento, com essa mudança radical na vida de alguém. Mas ele não conclui por aí. E aí é importante a preposição eis, para, que dá a ideia de direção, mas aqui nesse caso está dando uma ideia de finalidade, aquilo que é a finalidade e o próprio resultado dessa ação. O batismo de arrependimento ele é para perdão de pecados, ou seja, o batismo de João Batista, aquele que ele foi ordenado por Deus a realizar, um batismo que nós sabemos é preparatório para a vinda do Messias, ele tinha um significado profundo e ele produzia algo profundo, ele produzia o arrependimento e trazia o perdão dos pecados. Ou seja, o batismo de João Batista é um sacramento, no melhor sentido da palavra, é um meio da graça, é um meio pelo qual o perdão dos pecados era dado. Versículo 4, Hos gegraptai en biblo logon Esaiu tu profeto, como está escrito no livro das palavras de Isaías, o profeta. Interessante aqui a expressão, o livro das palavras, o livro de palavras de Isaías, o profeta. Há pouco se falou de João Batista, que tem um caráter profético, aquele sobre quem veio a palavra de Deus, e aqui agora se menciona um dos profetas do Antigo Testamento. E aí há uma longa citação do profeta Isaías, já a partir da segunda metade do versículo 4, Phone boontos ente eremo, voz clamando no deserto, etoimassate ton rodon kirio. Etoimassate, nós temos aqui um imperativo auristo, pode dar ideia de urgência, de algo que deve ser feito imediatamente. Preparem o caminho do Senhor. Euteias poieite tas tribus autu. Façam retos os caminhos dele, o caminho por onde ele vai percorrer. Essa voz, então, está clamando no deserto, já diz o profeta Isaías, se cumpre no profeta João Batista. E isso, note-se, está conectado ao batismo dele, que ele proclamava, um batismo de arrependimento para perdão dos pecados. Em outras palavras, o jeito do profeta João Batista preparar o caminho, proclamar no deserto, clamar no deserto para que o caminho do Senhor seja retificado, é trazendo o batismo de arrependimento que produz o perdão dos pecados. O perdão dos pecados é, na verdade, aquilo que o Messias irá trazer, e o perdão dos pecados já é aquilo que o precursor do Messias está anunciando através do seu batismo. Em última análise, o batismo de João, mesmo realizado antes do início do ministério de Jesus, ele é um batismo que, em última análise, está vinculado à obra de Jesus, de forma preparatória, apontando para o futuro. Depois que Cristo realiza sua obra, ressuscita e envia seus apóstolos para pregar e batizar, então esse batismo de João perde o seu sentido, como nós podemos ver também lá no livro de Atos dos Apóstolos.
Versículo 5, continua aqui a citação do profeta, passa pharanx plerotesetai, todo o vale será tornado pleno. Nós temos aqui uma forma do verbo plerou, no futuro passivo, será tornado pleno, será enchido, ou seja, um vale ele vai ser enchido de terra, por assim dizer. É uma linguagem simbólica, evidentemente, em cima daquilo que ele disse agora há pouco, fazei retos seus caminhos. Kai pan oros, kai bunos, tapeinotesetai. E todo o monte, aqui nós temos duas palavras para montes, oros e bunos, os dois são basicamente sinônimos, então todo monte, outeiro, literalmente será, tapeinou é um verbo usado para humilhar, para rebaixar, para nivelar, para colocar para baixo. Então, assim como todo vale vai ser aterrado, todo monte será nivelado com o solo. Kai estai tas colia eis euteian. E todo o torto, todo o terreno tortuoso, escoliar, para algo reto. Ou seja, tudo aquilo que há de tortuoso no caminho vai ser deixado reto. Kai hai tracheiai eis rodus leiais. E todo o acidentado, todo o áspero será liso. Será um caminho em caminhos lisos. Em outras palavras, o profeta aqui utiliza dessa linguagem simbólica, figurativa, para mostrar que, por meio do João Batista e por meio da pregação dele, da proclamação dele, o caminho do Messias está sendo preparado. E ele utiliza essa linguagem como que evocando aquela imagem de um rei que está chegando em algum lugar e aí então se prepara todo o caminho para que ele possa vir da maneira mais tranquila e chegar numa cidade. Então, o trabalho de João Batista aqui claramente é colocado como de alguém que está sendo precursor do Messias, preparando o caminho dele, porque ele chegará em breve. Jesus já está lá e a obra dele vai começar imediatamente. Versículo 6, Kai opsetai passasarx to soterion tuteu. E toda a carne, literalmente, passasarx, ou seja, todo mundo, opsetai, verá a salvação de Deus. Nós sabemos que neste Evangelho de Lucas o tema salvação, o próprio verbo salvar, são bastante frequentes quando comparamos isso, por exemplo, com os outros evangelhos sinóticos, Mateus e Marcos. Então, uma das ênfases do Evangelho de Lucas exatamente é a salvação que Jesus vem trazer, e é uma salvação para todos os povos. É uma salvação que se dirige a todas as pessoas, não apenas ao povo judeu, mas a tantos quantos há neste mundo. Então, por isso, passa sarx, toda a carne, todo mundo verá a salvação de Deus. Versículo 7, Elegen un tois ekporeuomenois orlois, baptistenai hip autu. E diziam, pois, aqueles que estavam saindo, as multidões, orlois, para ser batizado. Baptistena, e aqui nós temos o infinitivo auristo passivo, que é usado no sentido de propósito, ou seja, todos aqueles que estavam vindo para ser batizados, ele dizia, aqui nós temos elegen, que é a terceira pessoa do singular, portanto, o João Batista dizia para estes povos, multidões que estavam vindo, com o propósito de ser batizados ripautu por ele dizia assim, genemata echidnon, o que, na verdade, não é nenhum elogio, é uma geração de víboras, uma criação de cobras. Tis hipedexen himin figein apotes meluses orges. Quem avisou, aqui nós temos o verbo hipodeiknimi, quem avisou, quem alertou, quem mostrou para vocês fugirem da ira vindoura, meluces orges, da ira que está por vir. Ou seja, a mensagem de João Batista é uma mensagem escatológica, ele anuncia que o Messias vem para colocar as coisas em ordem e haverá um juízo, naturalmente que
para nós que lemos esse texto e vivemos num determinado período da história, nós sabemos que o juízo definitivo ainda virá, mas é por causa da obra do Messias que esse juízo também poderá vir. E o João aqui faz esse alerta, essa acusação àquelas pessoas que vêm. Quem é que mostrou para vocês que vocês vão fugir da ira vindoura? Por que vocês estão vindo aqui? Versículo 8. Poiesate un carpus axios, tes metanoias. Façam, pois, frutos dignos. Axios é algo que está ao nível, ou seja, uma coisa que é conforme algo outro. Então, produzam, façam frutos que estejam em conformidade com a metanoia, com o arrependimento. E aí vem o ponto agora que João coloca vamos dizer assim, o dedo na ferida, e é por isso que ele chama de raça de víboras, porque ele diz lá, produzam esses frutos que são concernentes ao arrependimento, caime arxeste legem, e não comecem a dizer, en reautois, entre vocês mesmos. E aí temos 2 pontos. Patera echomen ton Abraham. Então não fiquem dizendo entre vocês, nós temos o pai, ou seja, Abraão. Em outras palavras, nós temos um pedigree religioso. Nós temos uma história religiosa. Nós somos do povo de Abraão. E isso nos faz chegar aqui de uma maneira diferente de qualquer outro povo. Então, João Batista, na verdade, se ele ouviu isso, ou, enfim, como ele ficou sabendo, ele detecta na vinda de alguns que estão chegando, pelo menos, uma ideia de que eles tenham algum mérito em si próprios, que eles carregam consigo no seu histórico religioso, digamos assim, né? Ou simplesmente no fato de serem um povo judeu, que isso os torna aceitáveis de alguma maneira, né? Então ele diz, não comecem a dizer entre vocês, nós temos pai Abraão. Legogar himin hoti dinatai hoteos ekton liton tuton egeirai tekna ton Abraam. Pois eu digo a vocês que Deus pode destas pedras levantar, egeirai, é um verbo egeiro, ele é usado no sentido teológico de ressuscitar, muitas vezes, né? Mas pode significar também levantar, suscitar, filhos a Abraão. Ou seja, Deus pode dar filhos a Abraão do jeito que ele bem entender. Não fiquem se vangloriando porque vocês são deste povo. Aliás, isso aqui remete novamente para a história do Antigo Testamento, quando Abraão e Sara não podiam ter filhos. E Deus, de uma maneira milagrosa, por causa da promessa que Deus fez, deu filho a Abraão. E deu o filho que ele queria. Não Ismael, mas Isaque. Ou seja, por causa da promessa, Deus realizou algo na vida de Abraão. E foi só por causa da promessa, não por causa de algum mérito do próprio Abraão. Abraão creu na promessa do Senhor. Esse foi o grande diferencial. Ele creu, ele confiou nessa promessa. A promessa produziu uma realidade. E essa realidade, ela trouxe uma nova perspectiva para Abraão, para Sara e para todo o povo que viria depois. Portanto, o que o João Batista aqui está questionando os judeus que estão vindo é que eles que se dizem filhos de Abraão não estão no espírito de Abraão. Na verdade, Abraão foi um receptor da graça de Deus, um receptor totalmente passivo, e esses que estão vindo agora, que se anunciam como sendo filhos de Abraão, eles utilizam exatamente isso como uma fonte de mérito. E aí João Batista coloca, então, todo o seu questionamento. Versículo 9, Edede kai he axine prostenrixen ton dendron keitai. E já está o machado junto à raiz das árvores, colocado. Então, o machado já está colocado junto à raiz das árvores. Em outras palavras, isso é uma forma figurada de falar de um julgamento, né? O machado está preparado para cortar a árvore desde a raiz. Pan un dendron me poiun carpon, kalon e coptetai, kai expir baletai. Portanto, toda a árvore que não está produzindo fruto bom será cortada
e será lançada, e é lançada, é cortada e é lançada para o fogo. Julgamento. Versículo 10, nós vemos aqui que a pregação de João Batista teve efeito, porque então diz, kai eperoton auton hoi ochloi legontes. E as multidões pediam a ele, ou perguntaram a ele, dizendo, ti un poiesomen, o que, pois, faremos? Muito bem, João Batista diz, não confiem em si próprios, não confiem no seu histórico, venham para o batismo de arrependimento, isso significa, arrependimento significa reconhecimento do próprio pecado, da própria incapacidade, e esse batismo traz perdão de pecados, e perdão de pecados é para pecadores, não para aqueles que se julgam santos, e tendo dito isso, ele vai dizer, olha, não fiquem confiando no fato de que vocês são do povo judeu, mas vocês, pelo perdão dos pecados que é produzido por este batismo, vocês vão viver uma vida de frutos. Esses frutos demonstrarão a realidade do seu vínculo com o futuro Messias. Essa linguagem de frutos é uma linguagem bastante usada no Novo Testamento e é sempre importante lembrar que nessa linguagem está implícito e até explícito o fato de que o fruto ele não surge sozinho, ele surge de uma árvore. O fruto bom vem de uma árvore boa, vida cristã, boas obras, enfim, bons frutos provêm de um estar enraizado na promessa de Deus manifestada no Messias. E aí, então, o que nós faremos? O João Batista vai responder. E é muito interessante esse texto, aquilo que João vai dizer. Realmente é um exemplo muito bonito de como esse profeta de Deus, o último grande profeta, ele pode ser muito concreto na sua orientação. Talvez diríamos hoje, uma linguagem que se usa muito, ele é muito prático naquilo que ele vai dizer para as pessoas que vêm perguntar para ele. E ele diz assim, ho echon dio hitonas, metadoto to me echonte. Aquele que tem duas túnicas, compartilhe com aquele que não tem. É isso não tem nada de novo, na verdade. Isso aqui, João Batista está, de certa maneira, repetindo aquilo que já no Antigo Testamento se dizia ao povo de Deus, de cuidar uns dos outros. Então, se você tem duas túnicas, reparta com aquele que não tem, ele diz. Kai ho echon bromata, homoios, poieito. E aquele que tem comida, faça semelhantemente, ou seja, se o seu próximo, seu irmão, vocês são filhos de Abraão, muito bem, então, vocês são irmãos, são do mesmo povo, vocês estão confiando na promessa de Deus, pois o fruto, eu digo o seguinte, você compartilha a sua comida com aquele que não tem. Versículo 12, Eutonde kai telonai, e vieram também cobradores de impostos. Neste evangelho de Lucas, nós veremos mais adiante no evangelho que Jesus irá se relacionar com toda sorte de pessoas, tanto com gente importante dentro da sociedade, como com pessoas bastante desprezadas na sociedade, mas tem um papel bem significativo o cobrador de impostos dentro deste evangelho. Alguém que tem uma fama de ser ladrão, e provavelmente uma fama justa em muitos casos, e alguém que é bastante desprezado pelo próprio povo. E, então, esses cobradores de impostos eles já chegam lá diante do João e perguntam, bom, e nós? O que a gente pode fazer? Notem que aqui as multidões estão perguntando e o João dá uma resposta mais geral, dizendo, olha, você tem roupa, compartilhe com aquele que não tem, você tem comida, compartilhe com aquele que também não tem, que está passando fome. E quando os cobradores de impostos perguntam, bom, e agora, né? Vieram também os cobradores para ser batizados e disseram para ele, Eipan parasauton, didascale, ó mestre, ti poiesomen, o que é que nós faremos? Eles também querem saber, eles estão preocupados com aquilo que João Batista anunciou. Nós vamos fazer o que então? Talvez até pela má fama que eles tinham, ficaram se perguntando, bom, a gente talvez vai ter que fazer algo muito diferente. O que será? Versículo 13, Rode e eipen,
E ele disse, essa construção rodé é bastante usada nas narrativas dos evangelhos, quando há um diálogo, então, quando o interlocutor irá falar, muitas vezes o evangelista simplesmente diz rodé ou roidé, no caso do plural. Então, e ele disse prós autus, para eles, meden pleon parato dia te tagmenon himin prasete. Diatetagmenon, aqui nós temos uma forma do particípio perfeito e do verbo diatasso, que é ordenar, nada além daquilo que está ordenado para vocês façam. Ou seja, não usem daquilo que vocês têm como direito, ou até como dever, né? O cobrador de impostos tem o dever de cobrar impostos. Não usem aquilo que foi ordenado para vocês, de vocês cobrarem, como um meio de angariarem mais recursos. Para vocês próprios. Em outras palavras, quando Jesus usa esse meden pleon, nada além, quando João Batista fala isso, ele se refere especificamente ao fato de que, provavelmente, verdade, também aqueles cobradores de impostos que lá estavam se apropriavam de algo a mais daquilo de que deviam. Eles tinham uma ordem, né? O diatasso dá exatamente essa ideia, o verbo tasso, cognato do substantivo taxis, ordem. Existe uma ordem, existe um padrão, existe uma legislação. E, em cima disso, o publicano, o cobrador de impostos, ele deve trabalhar. Então, João Batista diz, olha, não cobrem nada além disso. Ou seja, ele está dizendo óbvio, né? Se a gente for parar para pensar, ele não está dizendo nada de extraordinário. Né? Vocês têm uma ordem, vocês têm uma lei, vocês têm um regulamento, vocês têm uma taxa que vocês devem cobrar. Não cobrem nada além disso. Versículo 14. Eperoton de auton kai strateuomenoi legontes. Strateuomenoi. Aqui nós temos uma forma de um verbo que está ligado a fazer guerra. E, portanto, significa aqueles que estão preparados para a guerra, os soldados. Então, aí vieram também soldados, perguntavam para ele, dizendo, Ti poiesomen kai remeis. E o que nós faremos? O que nós, então, soldados, faremos? Qual é a atitude diferente que a gente deve tomar? Qual é o fruto que se espera de nós? E João Batista, Kai Eipen, ele disse, autóis, para eles, medena diaceisete. Medena diaceisete. Nada, o diaceio aqui dá a ideia de retirar algo, de extorquir. Então, nada retirem. Muitas vezes dá uma ideia de tirar o dinheiro de alguém usando a violência, usando a força. Então, a ideia é essa, vocês são soldados, então não usem a força que vocês têm, os recursos bélicos que vocês têm, para retirar algo de alguém. Mede sykophantesete. Sykophanteo é colocar uma acusação falsa contra alguém. Acusar falsamente. Então, por um lado, não utilizem da sua força de soldados para extorquir alguma coisa de alguém, para roubar, para tomar o dinheiro de alguém, e também não acusem ninguém falsamente. E ainda cai arkeiste tois opsoniois rimon. Arkel significa literalmente algo que é suficiente. Aqui nós temos uma forma do imperativo presente passivo, e aí a ideia do passivo é ter suficientemente e reconhecer que é suficiente. Em outras palavras, tenham como suficiente os seus salários. Hopsoniois, hopsonion é um salário. Em outras palavras, o João Batista vai dizer aqui, em geral, produzam bons frutos que decorrem do arrependimento, não fiquem apontando para o seu histórico religioso. Aos que vêm perguntar para ele, então, querem saber especificamente, ele diz, olha, reparto a sua comida, sua veste, com quem não tem a roupa, com quem não tem comida. Aos cobradores de impostos, ele vai dizer, bem, vocês têm uma ordem, vocês devem cobrar algo, então não cobrem nada além disso, ou seja, não enganem ninguém, não tomem para si uma parte daquilo que vocês vão cobrar.
os soldados, então, é dito, não usem da sua força, da sua autoridade para tirar algo de alguém, para cometer uma injustiça, não enganem e acusem alguém falsamente de ter cometido um crime e estejam contentes com aquilo que vocês recebem com seu salário. Talvez começando por esse último aspecto, alguns destaques que a gente poderia fazer no texto. Sempre chama muita atenção essas palavras do João Batista para as multidões em geral, para os cobradores de impostos e para os soldados. E talvez à primeira vista alguém vai dizer, poxa, mas isso aqui parece tanta lei. Na verdade, o que João Batista está fazendo para usar uma linguagem que é bastante corrente hoje, principalmente a partir de uma teologia luterana, o que o João está fazendo é dizendo, olha, voltem para a sua vocação, lá onde Deus os colocou, e façam o que tem que ser feito lá onde vocês estão. Em outras palavras, o João Batista não inventa obras que devem ser feitas. Ele não diz, bem, agora que vocês foram batizados aqui para arrependimento, tendo perdão dos pecados, então agora tem algumas coisas diferentes que vocês vão ter que fazer na vida. Na verdade, voltem para lá onde Deus os colocou e façam aquilo da melhor maneira possível. Amem o seu próximo, cuidem do próximo em necessidade, atuem de maneira honesta, se vocês são cobradores de impostos, ajam com justiça, se vocês são soldados. Isso aqui, naturalmente, poderia ser bastante expandido. Outros pontos que a gente pode destacar, especialmente aí olhando para João Batista, né? O grande tema do Advento, o Senhor vem vindo, o Senhor está vindo, preparai o caminho do Senhor. E o batismo, ele é exatamente preparatório para o caminho do Senhor. O batismo de João Batista prepara essa vinda de Cristo. O batismo cristão hoje é exatamente feito a partir da obra realizada de Cristo. O batismo cristão nos prepara para viver como filhos de Deus, nos torna filhos de Deus, nos coloca na aliança com Deus, a partir da obra já plenamente realizada pelo Senhor, que está sendo anunciado por João. E isso é o Advento. Na verdade, o Advento é isso aí. O Senhor vem vindo, ele veio historicamente, e aí o começo do texto nos ajuda. Lucas, ele situa os eventos dentro da história, ou seja, não é uma história que acontece no ar, não é uma história que acontece numa outra galáxia, não, é aqui mesmo, é nesse mundo aqui, são eventos que estão ocorrendo e o Advento aponta para isso, da vinda histórica de Jesus e, naturalmente, claro, da sua vinda futura. E nesse tempo em que nós estamos vivendo o período do Advento, esse grande Advento que é a expectativa pela vinda do Senhor, o João Batista vai nos recomendar, viva a sua vida diária ali onde Deus o colocou. Assim como o povo lá que veio, assim como os cobradores de impostos, soldados, presta atenção naquilo que é a tua vocação, ali onde Deus te dá um papel na sociedade, na tua família e dentro da tua igreja, bem, faça o melhor, viva a sua vida cristã sem inventar muito, faça aquilo que se espera de você no lugar em que você está. Isso é decorrente deste perdão dos pecados que é dado no batismo, é decorrente, sobretudo, da obra do Messias que está vindo.